amigas, boa noite, amigos. Coisa bem boa, nessa noite bem fria de inverno, semana de aniversário da nossa cidade, Bagé completando 209 anos, e nós aqui, eu, Cândida Navarro, Eliada Maiara, advogada da Coordenadoria Municipal da Mulher, Diversidade e Idoso, Paula Botezelli, psicóloga, já trabalhou conosco na coordenadoria, agora trabalha na Soma, clínica multidisciplinar de aprendizagem? Da aprendizagem. Estamos aqui hoje com uma proposta de falarmos, né, com bastante naturalidade, com bastante realidade, sobre as questões que envolvem direitos da mulher, sobre a questão do enfrentamento à violência contra a mulher, do trabalho que a gente vem realizando desde 2017, janeiro de 2017. É um prazer, né, poder contar com a atenção de vocês, visto que todo esse trabalho que a gente vem realizando é de promoção, é de garantia de direitos das mulheres e interessa a toda a sociedade. A gente não consegue viver com qualidade de vida se a sociedade é doente, se a sociedade não respeita o direito do outro, né? No caso, especificamente, hoje a gente está falando do direito da mulher. Nós começamos, então, esse trabalho de divulgar a política pública de defesa dos direitos da mulher, de enfrentamento à violência da mulher, como eu disse, em 2017, e de lá para cá, o que a gente vem construindo e consolidando são coisas, talvez simples do ponto de vista da teoria, mas bastante, né, Eliada, bastante eficientes do ponto de vista da prática e da consolidação de direitos. O que a gente vem realizando de 2017 até agora foi tirar do discurso, né, tirar da teoria aquilo que parecia tão bonito, tão perfeito, mas que na prática parecia que não se consolidava. Nós temos, né, Paulinha, desde janeiro, proposto, né, e isso através do governo municipal, através dessa gestão, ações que consolidem direitos e garantia de direitos. Nós já tínhamos, quando recebemos essa questão da política pública para a mulher, nós recebemos, sim, com um encaminhamento material, digamos assim, material, mas nada funcional, em termos de política pública, nada, né? Não tínhamos uma rede pronta, preparada. Tínhamos partes dessa rede, cada um trabalhando e cada um lutando do seu modo, do seu jeito. No momento que a gente assumiu essa coordenadoria, nós estabelecemos que só poderíamos fazer um trabalho eficiente e um trabalho que de verdade pudesse corresponder às demandas que nos chegavam, se a gente trouxesse a rede toda, né, para o mesmo espaço de discussão, de reflexão. Se a gente trouxesse toda a rede para esse trabalho, né, e a gente pudesse criar vínculos de tal forma que eles não se desfaçam, né, e a não ser que um dia a gente consiga, nesse enfrentamento, acabar com a violência contra a mulher. Né? Então foi bem importante o chamamento para a rede pública. E quando a gente fala de rede pública, a Coordenadoria Municipal da Mulher, o Centro de Referência da Mulher, as Secretarias de Assistência Social, Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, a Brigada Militar, a Polícia Civil, a Promotoria de Justiça, Ministério Público, Defensoria Pública, tudo isso faz parte da rede. E foi fazendo esse chamamento, porque são todos entidades e entes públicos já dispostos, já com caminhadas, com trabalhos, né, feitos, mas que não, a gente não se enxergava dentro do município de Bagé, nem na região, como uma política pública de rede. Né? Porque a mulher vítima de violência, quando ela chega para nós temos que ter todos esses entes prontos para recebê-la, porque ela vai passar, né, por todos eles. Bom, primeiro ganho em termos de coordenadoria e de centro de referência da mulher foi ter a equipe de verdade multidisciplinar. Tendo a equipe, essa mulher chega para nós e dali ela vai receber nos seus 3 aspectos
fundamentais nesse momento em que ela vem, né, de um ciclo de violência, que é os aspectos psicossociais e jurídicos. Tá? Bom, por que eu falei disso? Porque a gente precisa falar para a população que existe um trabalho seríssimo, um trabalho de comprometimento com política pública, de comprometimento com a população, e de comprometimento com as falas com uma fala de quem realmente deseja tirar do papel, tirar do discurso e atender uma demanda que venha da população. É isso que a gente vem fazendo. Eu agora vou colocar um pouquinho para iniciar, para que as amigas, a Paulinha e a Eliada, façam alguma fala nesse momento. Vou pedir que a Paulinha comece, visto que a Paulinha começou também lá, cedinho conosco na coordenadoria. Antes de passar, eu digo para vocês que eu estou sem máscara, porque eu pedi licença para os colegas, e o nosso combinado é assim, no momento que outra for falar, eu vou colocar a máscara, tá bem? Devemos manter sempre esse cuidado. Boa noite a todos. Né? Agradeço esse convite, Cândida. Né? Acabo matando um pouquinho a saudade do nosso trabalho junto, desse envolvimento. E uma coisa que tu falasse que é muito importante desse comprometimento é acreditar que é possível, né? Porque realmente tirar do papel não é uma tarefa fácil. Mas quando se acredita, né, que é possível e se compromete com uma causa, com certeza algo é feito e resultados acontecem. Falando um pouquinho a respeito dos aspectos psicológicos, né, de uma relação abusiva, a gente entende que não é fácil, né? Por quê? Porque apesar de existir vários tipos de violência, a violência física, né, a violência moral, patrimonial, a sexual, também temos a psicológica, que ela é a mais difícil de se enxergar, ela é mais invisível, mas ela tem marcas mais profundas, né? Então, o que acontece? É muito fácil a gente conseguir enxergar muitas vezes o hematoma, mas às vezes a gente não enxerga a baixa autoestima, né? A humilhação, um comportamento de ser manipulado o tempo todo por aquela pessoa que deveria ser o amor da vida da gente, né? Então, uma das falas que a gente sempre falou foi: ninguém casa para sofrer, a gente casa para ser feliz. Porém, existem relação, eu não considero nenhuma relação, né, Cândida, porque é uma questão assim de ser dominação. A gente chama de relação porque é um casal, mas na verdade é uma sensação de ser dominado o tempo todo por aquela pessoa. E o que acontece? O abusador, ele age primeiramente na questão psicológica, afastando ela das pessoas que ela ama, afastando da sua família, dos seus amigos, porque assim ele tem braços mais fortes para fazer o que ele quer com aquela pessoa, né? Então, tirar do papel é difícil, porque às vezes a gente não consegue chegar naquela mulher. Ela está tão afastada de tudo, de todos, da sociedade, envergonhada, desmotivada, depressiva muitas vezes, que a gente tem um pouco de dificuldade para chegar nela. Porque às vezes nem ela percebe que está vivenciando uma relação de abuso. Muito bom falar sobre essa questão. Muitas vezes, né, Paulinha, nós todas, quando estivemos em alguma atividade no rádio, né, recebemos feedbacks depois e fomos procuradas por mulheres que ouviram na rádio: poxa, quando vocês descrevem o ciclo da violência, quando vocês falam sobre isso, sou eu. Essa mulher sou eu. Quer dizer, ela nunca havia parado para pensar. Então, alguém de fora, por isso a importância, e eu te interrompi, mas já te devolvo, a importância da família, dos amigos, né, dos vizinhos, prestarem atenção, porque há sinais. Preste atenção, mete a colher sim. Né? Se a gente não mete a colher, ele pode meter a faca, ele pode meter um tiro. Então a gente tem que prestar atenção e fazer denúncia. É fundamental a denúncia. Desculpa, Paulinha. E é bem isso, Cândida. O que acontece? É muito mais fácil a gente observar a violência quando já há um ato físico, né?
Porém, antes desse ato físico, muitas outras coisas aconteceram até chegar ali realmente. A gente sabe que o ciclo da violência tem toda essa questão. A lua de mel, a tensão, até chegar a agressão realmente, depois volta para aquele estado de lua de mel. Mas o que acontece? Essa mulher, ela não se dá conta que ela está sendo envolvida numa relação de domínio tão profundo que ela não enxerga que aquilo é uma agressão, né? Pela questão cultural, onde a gente, ainda mais aqui no Rio Grande do Sul, que existem todas as raízes, a gente sabe que existem coisas muito lindas e maravilhosas a respeito da nossa tradição, mas também tem toda aquela questão de que o homem é o pai de família, é quem manda, é quem coordena a mulher, né? Não deve interferir nessas ações, tem que ficar ali mais submissa, e a gente sabe que não é assim. O que é a relação? A questão de autoridade que vem tanto do homem quanto da mulher com relação aos seus filhos, diferentemente do que é autoritarismo, né? O autoritarismo é eu mando, todo mundo obedece. A autoridade é os dois que estão vivenciando uma relação terem aquele equilíbrio, né? Para trabalhar os filhos. E a gente percebe que às vezes essa relação de domínio não é só com a esposa, é com os filhos também. E aí continua esse ciclo que a gente recebe da nossa cultura, de que o menino vai ser preparado para ser o homem, o que manda, o que é o forte, a menina, para ser a mãe de família e quem cozinha, quem cuida da casa e tudo mais, né? E essa questão da violência psicológica, ela é tão profunda, como eu disse, que a mulher não percebe, que ele começa, primeiro de tudo, a afastar ela das pessoas que podem atrapalhar essa relação de domínio dele. Então, o que ele vai fazer? Ele vai começar com pequenas frases do tipo: eu não gostei muito dessa tua amiga, acho que ela não é muito legal, né? Eu não gostaria que tu estivesse muito lá na casa da tua mãe, sabe como é, né? Daqui a pouco ela começa a se envolver na nossa vida. Então, isso são pequenas coisas que a gente vai observando. Opa, tem coisa errada aí, por que me afastar? Eu acho que tu não deveria fazer uma faculdade agora, né? A gente tem outras prioridades, quem sabe tu deixa isso mais pra lá, mais pra frente. Então, começa com pequenos traços psicológicos. Daqui a pouco ele começa a dizer assim: olha, se tu não fizer o que eu quero, eu acho alguém que queira, né? E aí ela vai se entregando, exato, começa a chantagem. E é de uma forma sutil, porque ele não deixa claro para as pessoas ao redor daquela mulher, tanto que às vezes nem ela percebe. Então ele começa a dizer para ela: olha, isso que eu tô fazendo, a culpa é tua, sabe? Porque tu não faz as coisas direito, né? Se tu cuidasse melhor da casa, dos nossos filhos, com certeza eu não te trataria assim. E se tu não fizer o que eu quiser... E ela fica tomada de culpa, né? Exatamente. Se sente envergonhada, tá? E aí fica cada vez mais nas mãos dele. Exatamente. Né? Eu vou deixar que a Eliada faça uma intervenção agora e a gente segue. Boa noite. É um prazer estar aqui debatendo esse tema muito importante, principalmente nos dias de hoje, quando a violência ainda, em termos de estatística, só aumenta. É um prazer fazer parte dessa equipe. Agradeço o prefeito Edivaldo Lara por ter esse olhar de reconhecer a importância de ter uma rede de enfrentamento e proteção de todas as formas de violência contra as mulheres. Né? O trabalho que foi iniciado e comentado pela Cândida desde a construção dessa busca de efetividade, que eu acredito que seja a principal palavra, que tem sido ponto-chave desse trabalho, que não é somente a cessação daquela forma de violência de forma imediata, mas principalmente a questão da prevenção. Porque enquanto não haver essa questão preventiva de combate a todas as formas de violência, principalmente nas escolas, que é um trabalho realizado diário pela coordenadoria, além daquele trabalho que é feito de forma imediata, de acompanhamento à delegacia, de busca de outros profissionais da rede, esses números, né, não irão diminuir. E é isso que nós temos acompanhado. Depois, acredito que nós vamos entrar na questão da pandemia também, que teve um aumento considerável, né, de números de violência marcante contra as mulheres. E é importante dizer que o Brasil está, em termos estatísticos, como o 5º país onde mais mata mulheres. Então eu costumo sempre falar que é perigoso ser mulher, né? E também comentar que ainda assim nós estamos, né, vivenciando tempos privilegiados, onde há mulheres fortes, mulheres que estão tendo voz, que estão podendo ter esse espaço de debate que numa noite, talvez há uns 10 anos, não muito longe disso,
seria muito difícil de estar aqui reunido, de poder estar passando numa live para milhares de pessoas, esse tema tão importante, de ter esse espaço para debate, de pergunta, de incentivo para denúncia, porque há todo um aparato legal, uma normatização que busca, né, esse enfrentamento e essa prevenção das violências, das diversas formas de violência contra as mulheres, mas mais que isso é importante essa fala que a Paula, psicóloga, doutora, trouxe, de que muitas vezes a mulher não percebe que ela está inserida no ciclo da violência. Né? E o que eu acho muito lindo no dia a dia do nosso trabalho é a coragem que essas mulheres têm de chegar e ter voz para pessoas estranhas, que elas nunca viram na vida. E numa manhã, em questão de meia hora, de 15 minutos, elas abrem o coração, né, Cândida? A necessidade, né? De compartilhar. E de saber, aqui eu quero só complementar uma parte, uma fala tua que tu disse, que tu falou da importância desse trabalho. Eu digo, é nossa responsabilidade fazer esse mundo melhor para essas mulheres. Nesse momento, nós ocupamos um espaço de poder e de conhecimento que nós não podemos abrir mão. Com certeza. Hoje nós estamos ocupando um espaço em que nós devemos fazer tudo que é possível, que nós devemos criar, de buscar os mecanismos, os instrumentos, de fazer as alianças, de fazer essa rede para que ela funcione em favor dessas mulheres que ainda não conseguiram romper o ciclo da violência, que a Paulinha falou. Então, assim, ó, a nossa tarefa é uma tarefa de muita responsabilidade. O trabalho nos orgulha. Entre o orgulho do trabalho e a responsabilidade dessa tarefa, eu desejo que o resultado seja, o resultado do que a gente faz, seja de verdade um mundo melhor para essas mulheres que nos procuram e que chegam para nós e com confiança, com absoluta confiança, abrem as suas vidas, abrem o seu coração, né? Contam os seus sofrimentos, falam das suas dores. E o que é importante são mulheres como essas, que ouvem essas histórias. São mulheres como essas que respeitam essas histórias e ouvem. Eu acho que a coisa mais importante é esse trabalho de ouvir, de estar ali. Eu acho que isso é que faz com que elas continuem nos procurando, com que elas voltem tantas vezes quanto... E aqui a gente precisa complementar, né, Eliade, que é uma fala nossa, né? Não há julgamento no nosso trabalho. Isso é importante. Esse é um trabalho, assim, ó, que não existe a menor possibilidade da palavra julgamento entrar aí. Nós não estamos ali... Ai, mas ela volta pro cara, ela é sem vergonha. Mas como é que vocês vão... ela vai voltar com o marido? Vai voltar, com o namorado. Pode voltar. Pode que não volte, mas pode que volte. E se voltar, nós vamos estar lá esperando, porque ela vai precisar de novo. E nós vamos ajudá-la. E nós vamos protegê-la. E acontece, muito. Muito. A gente tem, né, aquelas estatísticas da Polícia Civil, principalmente da Delegacia da Mulher, que 73% volta. Volta, mas volta por medo. Volta por medo da ameaça. Dependência financeira. Volta pela dependência financeira. Isso a gente precisa tratar, isso a gente precisa ouvir, né? E se colocar o máximo possível no lugar daquela pessoa, não se vitimizando, não se, né, penalizado, mas o que aconteceu na vida dessa pessoa, que é o que a gente faz, a gente escuta toda uma história, para poder, fazendo essa caminhada com ela, fazendo esse caminho com ela, poder indicar, né, possibilidades de romper de vez com esse ciclo de violência e para que ela entenda que ela não é culpada, né? Ela não tem culpa nenhuma. Ela não deve se sentir envergonhada. Envergonhado deve se sentir quem agride, quem ofende, quem xinga, quem humilha, quem constrange, né? Quem ameaça. Esse sim deve se sentir envergonhado. E aqui eu me remeto até a uma fala tua, que nós não queremos, não é que homens não possam estar juntos, precisamos de homens nessa caminhada, precisamos para seguir combatendo a violência contra as mulheres, mas aqui é uma questão de representatividade. É importante que nós demos vozes a outras mulheres, porque ainda também em termos de índices, né, as mulheres elas acabam ainda recebendo os menores salários, elas não chegam à questão de representatividade no Congresso Nacional, e apesar disso, nós somos, no Brasil, somos maiores eleitoras em números. 54%. Né? Então, é uma questão de que precisamos colocar mulheres para nos representar. Eu gostaria de aproveitar e mandar um abraço aqui para Litiele Bonet, tá?
que está citando aqui a questão do aumento da violência doméstica durante o período de pandemia. Litiele, a gente já vai falar sobre isso, vamos sim. É advogada ela. É advogada, olha a colega aqui da Eliada, então muito obrigada por tu estares participando. Obrigada, Mislaine, a gente morre de saudade tua, teu lugar por aqui, tá só te esperando. Tá? A Elisângela, querida vereadora de Ulha Negra, muito obrigada, tá, pela tua participação. A Gláucia, a Simone, Berenice Souza da Luz, muito obrigada, Berenice, por estar nos apoiando, nos ajudando, né? Porque quando vocês compartilham o que a gente fala, quando vocês compartilham um trabalho como esse, vocês não estão só ajudando uma amiga, as amigas, não, vocês estão levando isso para suas comunidades, para suas famílias, para os seus grupos de amigos. Desculpa, mas senão vai dar tosse se eu ficar com a máscara. A Dulce Veleda também. Francine Madruga, tu sabe que eu te amo. Muito obrigada pela assistência aí. Marta Helena, Martinha, saudade tua, isso é muito bom, tu sabes, né, Martinha, a importância que tem esse trabalho, tu és uma pessoa de uma compreensão muito grande, muito obrigada, tá, pelo prestígio da tua audiência. Alice Navarro, muito obrigada, te amo. E todo mundo mais que está por aqui comentando, muito obrigada, tá? A importância de vocês é a reprodução de um trabalho que é real, que existe na Prefeitura Municipal de Bagé, que existe no governo municipal, nesse governo, prefeito Divaldo Lara, porque foi a partir da sensibilidade, do olhar inclusivo dele, né? Esse olhar que ele tem de humanidade, de trabalhar de fazer um trabalho humanizado, é que nos possibilitou chegar a isso que a gente vem realizando, a esse trabalho. Por quê? Quando a gente recebe do gestor maior a orientação de que a gente deve agir, de que a gente deve fazer um trabalho que atenda efetivamente a demanda que nos chega, né? É porque ele tem um olhar humanizado, tem a sensibilidade. E nós não vamos fazer mirabolâncias, nós vamos fazer o real, o que atende a demanda, né? Nós criamos dentro desse período mecanismos, facilitamos, favorecemos algumas ações, como essas, por exemplo, de prevenção, né, que a Eliada fala, que é a primeira parte da Lei Maria da Penha, que ela prevê isso, e eu digo que isso eu aprendi com a Eliada Maiara, aprendi com a Luciana Paiva sobre essas questões, porque a gente aprende uns com os outros, e nós mulheres precisamos ficar atentas umas às outras, porque nós podemos nos ajudar em muito, tá? Então a gente precisa ver isso, né? A gente precisa rever essa questão dessa cultura que mata, né? Que sufoca, que humilha, que criou modelos para as crianças, para as nossas crianças, para os nossos adolescentes e jovens, que não é o ideal para a nossa sociedade. A gente vive lutando por sociedade justa, por sociedade igualitária, por igualdade de direitos. Mas se dentro da família nós não somos exemplo disso, não há possibilidade de uma criança, quando sai de casa, ir para a escola, para o grupo social, para a rua, ela reproduzir senão aquilo que está lá dentro. Então, a sociedade é o somatório de cada lar, é o somatório de cada núcleozinho familiar. A gente tem que entender isso. Então, a gente tem que transformar o lugar que a gente vive, as nossas palavras e as nossas ações em exemplos reais de respeito ao outro. Respeito. Nenhuma família é perfeita porque nós somos humanos. Humano nenhum é perfeito. Nós temos defeitos. O que nós não podemos é desrespeitar o outro. O que nós não podemos é agredir. Agressão é desrespeito, né? É o fundo do poço do desrespeito. Então a gente, claro que existe as formas subliminar que tu falasse, né? Às vezes a mulher custa entender que está sendo desrespeitada, que aquilo é desrespeito. Por quê? Porque, bom, quando eu falo, vocês são duas jovens. São duas jovens. Eu sou de uma outra idade para ser mãe aqui de vocês. A minha geração era assim, bonito era eu, antes de ficar adulta, já na adolescência, saber que eu ia casar e que eu ia tomar conta da casa, das coisas do marido, dos filhinhos. E era isso. Era ótimo. Eu acho bárbaro quando eu estou em casa e consigo cuidar do marido, consigo cuidar da casa, consigo cuidar das filhas que hoje são adultas, dos netos. Mas isso não é tudo. Isto não é tudo. Antes de ser o nós, a gente é eu. O eu.
né? Esse eu, ele precisa se emancipar. Esse eu, e a Paulinha tá aqui, ela pode me ajudar nesse sentido, né, Paulinha? A gente, enquanto mulher, aprendeu a sufocar, né? A esconder vontades. Na verdade, assim, Cândida, a partir do momento que a gente não consegue se cuidar, estar bem consigo mesmo, a gente jamais vai conseguir cuidar dos outros. Cuidar dos filhos, né? Essa questão de cuidar de casa, não tem a possibilidade. Porque se eu não estou bem, eu não vou conseguir fazer nada bem. Não vou conseguir ir para o trabalho bem, não vou conseguir cumprir as minhas atividades com prazer, porque uma parte importante de mim está abalada, né? E voltando para essa questão realmente da questão psicológica, muitas vezes a mulher ela é tão envolvida, né, nessa dominação que ela perde a noção da realidade. Ela chega num estado onde ela não consegue enxergar mais nada na frente dos olhos dela. Inclusive que ela não vai conseguir ajuda. Porque ela vai ser criticada, vai ser julgada. E porque a culpa de tudo isso é dela que permitiu. E agora ela não vai conseguir mais sair disso. Então, uma das coisas mais lindas que tem na coordenadoria é saber justamente isso. Que se você precisar, você vai chegar lá. Você não vai receber críticas. Não vão perguntar pra você, tá, mas tu fez alguma coisa pra ele te tratar assim? Né? Porque geralmente é o que acontece. Alguém pode falar para uma amiga, falar para um familiar o que está acontecendo. Tá, mas o que foi que tu fez? E às vezes ela não fez nada. E mesmo que aconteça alguma coisa, ninguém merece apanhar. Porque não tem amor, por maior que seja, que resista ao desrespeito. Né? Com certeza. Não há possibilidade de se dar seguimento a uma relação de amor sob o jugo do desrespeito, né? Porque o que acontece? Se adoece uma relação. Então, quando se busca um lugar e se sabe que vai encontrar alguém que não vai julgar, alguém que vai te abraçar e te acolher, porque é isso que ela precisa se fortalecer para voltar a enxergar a realidade e entender que ela não precisa viver assim. E que tem outras formas, a gente sabe que hoje em dia, né, tem toda a questão da acolhida, até mesmo se precisar sair de casa, né, Cândida, melhor do que ninguém para falar, vai ter um local. Sim, o município tem o abrigamento, né, ela fica no período que ela precisar ficar, né, ali ela vai receber suporte, tá? E claro que ela vai para lá quando a questão, né, envolve perigo, né, Eliada, envolve uma segurança, vulnerabilidade, né, e ela passa, e a Eliada pode falar sobre isso também, porque a Eliada acompanha isso, né? Da delegacia, às vezes, para o abrigamento, né? Bom, eu não posso vir aqui essa noite e não falar da Lei Maria da Penha, né? Não, de maneira nenhuma. É um instrumento legal, né? Que dá todo esse suporte, inclusive para a iniciação da rede, como que ela funciona. É muito importante pontuar que ela existe desde 2006, a Lei 11.340, né? Só que ela sofreu diversas alterações. Eu aqui... ainda acho importante frisar que em 2018 que ela teve uma sanção aplicada a ela, que é a questão que o descumprimento da medida protetiva ela passou a se tornar crime, né? Antes da lei ela não prevê formas de nenhuma tipologia, né, digamos assim. Ela não prevê formas de crimes penais, né? Isso aí está previsto no Código Penal. O que a Lei Maria da Penha tem? Ela tem diversas formas ali de prevenção, como medidas que vão ser estabelecidas para aquele agressor, que ele não vai poder chegar perto da vítima, que ele pode ser afastado de imediato do lar. São diversas medidas, a lei traz um rol, inclusive, que é exemplificativo ali, e ela vai ter essa tomada de medidas de forma imediata, que é um prazo que é de 48 horas da delegacia para encaminhar esse pedido para o juiz, e o juiz tem igual prazo de 48 horas para deferir ou não esse pedido das medidas protetivas. E essa lei ela traz também algumas questões que são importantes mencionar, que é a questão do acompanhamento do advogado, que é essencial para acompanhar aquela mulher na delegacia, para tirar todas as dúvidas dela, porque quando ela está sofrendo aquela forma de violência, ela muitas vezes não sabe o que fazer. Como eu ajo? Como que funciona essa denúncia? E essas medidas funcionam? O que vai acontecer com aquele agressor? Então são inúmeras dúvidas naquele momento, que a cabeça daquela mulher já está assim, que ela não consegue nem pensar direito, em que então ela vai ter esse suporte e essa orientação que ela é essencial.
né? E no município, esse serviço ele é oferecido de forma gratuita, que eu acho que é importante também mencionar, né? Onde ela vai ter esse acompanhamento. Nós fazemos o acompanhamento de todos os crimes graves, na medida do possível de todos os outros também, até a delegacia, para ela solicitar a medida protetiva. E, então, assim, desde 2018 passou a ser considerado crime o descumprimento da medida protetiva, que trouxe uma maior questão de punição, né, de severidade, né, nos termos da Lei Maria da Penha. E, além desse instrumento legal, é realizada uma orientação na coordenadoria, onde ela pode também tirar dúvidas com relação à pensão alimentícia, com relação à guarda, regulamentação de visitas. Aquela mulher que não tem condições de constituir um advogado, ela vai ser encaminhada com um atendimento prioritário para a Defensoria Pública do Estado, né? E as que têm condições pode adquirir, constituir o seu advogado ali para seguir nessas outras questões, demandas cíveis, mas de forma imediata, aquela mulher que está sofrendo alguma forma de violência, seja ela psicológica, física, sexual, patrimonial ou moral, ela vai então estar buscando esse apoio e ela vai ter todo esse acompanhamento desde o início por uma equipe, né, que é formada, eu acho que é importante mencionar aqui, por assistentes sociais, né, pelo psicólogo, comigo ali na parte da assistência de orientação jurídica, e ela vai ter todo esse suporte que a Cândida fala sempre, que é importante frisar, que não é um dia, né? Nós seguimos acompanhando aquela mulher por muitas vezes meses, né? Já aconteceu de passar um ano e ela seguir acompanhando. As medidas, quando elas são deferidas pelo juiz, geralmente é num prazo de 60 dias, havendo necessidade, eles são prorrogáveis por mais 30, 60 dias, e então, assim, é uma forma imediata, né? Nós sabemos que o nosso sistema penal ainda apresenta inúmeras falhas, mas a Lei Maria da Penha, ela tem que ser fortalecida, ela tem que ser divulgada, porque ela realmente traz números positivos. Sem ela, nossos números com certeza seriam piores do que nós já temos aí, né? Seriam mais drásticos, né? Então, ela tem tornado essa questão da prevenção e de enfrentamento da violência de forma essencial. Eu gostaria de aproveitar e mandar um abraço aqui para a Isabel Domingues. A Isabel Domingues é coordenadora de todas as casas de abrigamento em Bagé. Então, o abrigamento, ela é coordenadora na casa, também da Casa da Mulher. Tá? E é muito importante a gente destacar esse trabalho. Esse trabalho é feito pela Secretaria de Assistência Social e a Isabel trabalha lá. Tá? Quero mandar um abraço para a Tânia também. Tá, Tânia Tomás, que é assistente social, maravilhosa. A Joyce Mara está mandando beijo aqui, dando boa noite. A Camila Geisler está aqui também, ela faz parte da equipe. E a gente tem muito orgulho de todas as pessoas que trabalham conosco, né? A Zoraia Ribeiro, que é uma pessoa bastante especial, responsável dentro da coordenadoria por toda a parte administrativa dessa coordenadoria. A Maria do Horto Machado também, tá falando aqui com relação a essa questão da cultura, né? Da importância da escola. Eu vou te dizer então, Maria do Horto, que nós realizamos mais de 400 rodas de conversa, de palestra em escolas, nos 3 turnos, manhã, tarde e noite. Nós visitamos 90% das escolas do município. E aqui estão escolas, nós fizemos escolas do estado, escolas municipais e alguma particular. Tá? E a ideia era que esse ano nós conseguíssemos fazer, mas aí surgiu a questão, nós queríamos fechar os 100%, nos falta 10%, e queríamos voltar, né? Porque a importância da gente falar, não só com as crianças e não só com os adolescentes, mas com aqueles que são um exemplo, né? É de discutir essas questões de enfrentamento à violência, de cultura, sobre a cultura machista, com os professores, com as equipes diretivas, os adultos que conduzem esses processos, todos dentro das escolas, nos espaços escolares. Nós tivemos, como eu disse, a gente fez rodas de conversa e palestras em todas as escolas. Sempre fomos muito bem recebidos e vimos o seguinte, como a Paulinha fez várias vezes também, né? E como a gente vê que carece realmente, né, desse espaço, dessa oportunidade das pessoas poderem ou falar, né, e de ouvirem, né, com coerência, sem discurso demagógico, né, sem carga de ideologia nenhuma, mas exatamente o que é necessário ouvir, o que é importante, tá? Para que as pessoas consigam fazer as denúncias, para que as pessoas procurem os órgãos públicos,
pedindo ajuda e que lá encontrem de verdade um respaldo, um apoio, o suporte para romper qualquer que seja o ciclo de violência, né? E eu vou aproveitar também e mandar um abraço para Lúcia Oliveira, para a Lúcia, para a Tainá, que a Tainá Rezende Moreira também está nos acompanhando, né? Aqui na TV Liberdade, a gente está muito feliz de poder realizar esse momento aqui, né? Através dessa forma, dessa mídia importante, que a ideia é essa, é alcançar muita gente, né? Michael, o Michael Rocha, tá? Brigada Militar, um baita de um parceiro nosso, muito importante a atuação da Brigada Militar, da Patrulha Maria da Penha. Essas pessoas que trabalham nessa rede, elas são, assim, fundamentais para todo esse crescimento da própria coordenadoria. Por quê? Porque quando a gente fala de rede, né, Paulinha, a rede é um do ladinho do outro, um fazendo o que lhe cabe, mas dando suporte para o outro no que o outro precisa. E com a Brigada Militar, desde 2017, a nossa relação é muito estreita. É verdade. Né? Assim como a Polícia Civil. Há uma relação de mútua ajuda e de muito respeito pelo que cada um tem a fazer, mas uma consciência coletiva importante. E o Michael está desde 2017, é um baita parceiro. Abraço para ti, Michael. Tá? Como eu disse, a Tainá, né? Está falando aqui também, e ela fala que a realidade é muito triste em razão das crenças, né, da cultura atrasada que a gente vive ainda, tá? A Tainá é uma empreendedora e ela incentiva outras mulheres também a abrir o seu negócio. A importância é empreendedora. A Nádia Vaz está dizendo aqui que juntos somos mais fortes, com certeza, né? A Lúcia Oliveira elogiando o trabalho da coordenadoria. A Cláudia Irizaga está falando de espaços como esse de discussão são muito importantes. Que coisa boa ouvir de uma educadora, de uma pessoa com a caminhada que a Cláudia Irizaga tem, com a sabedoria toda, né? Ouvir isso é muito bom. Um abraço para ti, Claudinha. O Davi está aqui falando da importância desse trabalho, o Davi que faz parte hoje desse trabalho também, né? O nosso prefeito, né, também está mandando recado aqui para nós, né, dizendo da importância da gente estar fazendo esse trabalho, da coragem da gente falar sobre todas as coisas que a gente fala e da importância que tem isso para o governo municipal. Muito importante. A Giana nos cumprimentando pelo trabalho. Giana Cunha, um abraço para ti. E aqui eu vou aproveitar, falando da Giana, que todos os comunicadores, os jornalistas, os radialistas, os locutores de rádio, de todos os entes jornalísticos da cidade, a importância que vocês têm nesse processo de divulgação, nesse trabalho de prevenção da Lei Maria da Penha, da importância, né, do trabalho da coordenadoria. Por quê? Porque todos vocês, jornalistas, levam a notícia. E quando vocês levam a notícia, quando ela vem carregada de verdade, quando ela vem carregada de testemunho, ela tem um valor maior ainda. E aí nós, todas, o nosso trabalho, somos testemunhas da importância que vocês deram para a causa. E acima de quaisquer outros interesses, ou de qualquer ideologia, de quaisquer outras questões, vocês sempre divulgaram esse trabalho com a maior seriedade. E eu sou muito grata, aqui falando então como coordenadora, eu sou muito grata e sempre agradeço os espaços, como agradeço a TV Liberdade. É muito importante, porque é uma tarefa que é da sociedade em geral. Então, quando alguém tem um espaço de fala, quando alguém tem a possibilidade de abrir o microfone, a imagem, seja ela no impresso, seja ela numa mídia, numa tela, né, e permitir que se fale que violência contra a mulher não é possível mais hoje em dia, que chega, que basta, e que a gente pode falar de verdade como que a gente pode combater, o que se deve fazer, eu só tenho que agradecer. Eu fico muito grata por esses espaços, muito, né? E dizer para todos, assim, para toda a população, para toda a sociedade, que o que a gente precisa é falar as coisas como elas são. E assim, bom, o que a gente está dizendo? Que toda mulher rompa com o ciclo da violência e saia correndo, que nós vamos ser felizes para sempre.
A gente diz, todas rompam com o ciclo da violência. Venham que a gente vai se ajudar. Não vai ser fácil, né, Eliada? Não vai ser fácil, né, Paulinha? Não, não é fácil. Mas é menos difícil do que ficar apanhando, sendo humilhada, constrangida diante de si mesmo, né? De si e dos filhos. Então, entendam, amigas, que é possível. É possível. E vocês não estão sozinhas. Nós temos... mas é uma equipe. Nós demos contas de mais de 4.400 mulheres até hoje. Né? Desde 2017, são essas mulheres que correram para a nossa coordenadoria, por centro de referência, e lá foram acolhidas. Lá são acompanhadas. E a gente tem que dizer que, principalmente, a Eliada, ela fica realmente meses fazendo esse acompanhamento, né? Cuidando da questão das medidas protetivas. A gente solicita a Brigada Militar para seguir o acompanhamento. A Patrulha Maria da Penha vem, nos visita e quer saber quantas que estão com medida, quantas que precisam. Então, isso é muito sério, é muito importante e precisa ser dito. E quando a gente fala o nome do prefeito diante desse trabalho, o que a gente está fazendo é provocando os demais para que façam isso também. Esse é um exemplo bom. A gente precisa que exemplos como esse do prefeito Divaldo Lara sejam, né, divulgados aos 4 ventos, porque para mostrar que é possível e que não precisa muito dinheiro. Que precisa é de firmeza, determinação, gestão, né? A equipe é formada por pessoas que fazem parte do quadro, são pessoas também que vieram em 2017, estão aí até hoje, trabalhando, fazendo esse trabalho com seriedade, né? Mas não existe grandes investimentos. Existem sim, responsabilidade. À medida que a gente sabe que existe uma demanda importante como essa, né? Que existe alguém que está em sofrimento dentro de um lar, né? A gente precisa fazer alguma coisa. E é esse o nosso trabalho, Paulinha. Não sei se tu quer complementar. A gente fica bem feliz também com algumas coisas que às vezes a gente precisa só ter uma visão diferente, né? Nos últimos anos, por isso que a Cândida falou a importância da questão da mídia também, aumentou muito o índice de violência, mas não é o índice que aumentou. Na verdade, aumentou o número de mulheres que tiveram coragem para denunciar, né? Então, quando a gente vê os números, não é questão de se assustar, né, Cândida? Não. Mas é entender assim, não, tá funcionando. Elas estão identificando e estão saindo dessa... Eu vou interromper a Paulinha, sabe por quê? Porque nós temos uma assistida, uma mulher que vem no momento que precisou. Eu vou dizer só um nomezinho que pode não ser o verdadeiro, mas ela vai saber que é ela, a Vanessa. A Vanessa está falando aqui, pedindo que a gente mande beijo para elas, para tu ver como é que é a autoestima, né? Ela se sente forte para chegar, nos chamar e dizer, né, que tá mandando beijo, porque ela tá bem. Ela pode não ter resolvido todas as coisas, né? Mas ela sabe que tem alguém que tá torcendo por ela. Não sei se tu quer falar alguma coisa para ela. Um beijão, porque é forte, é guerreira, né? Tá impulsionando outras mulheres para também buscar, né, romper com qualquer relacionamento abusivo, porque é o que eu costumo dizer, né? A violência ela tem começado nas relações cada vez mais cedo. Então, ninguém tá livre, né, de achar que conheceu a pessoa certa e tá passando por este momento. E é importante dizer que há esse trabalho, que há essa ajuda profissional e que, assim, na verdade, é importante dizer também que esse ponto de partida vai partir dela, né, de querer romper, de querer buscar. E muitas vezes, até entrando aqui na questão da Paula, é que é importante ter uma ajuda psicológica, não é o caso dela, né, mas a maioria das mulheres ainda... muitas pessoas me dizem, Eliada, vai lá na delegacia, acompanha ela. Eu digo, mas muitas vezes ela precisa ter uma ideia de que ela tem um relacionamento abusivo, porque é também uma questão de romantizar, de achar que a pessoa é super protetora, de que ela tem ciúmes porque ela gosta. Então são inúmeras situações, são inúmeros casos, são muitas formas, né, de que essa pessoa vai chegar, essa história vai ser contada. Então o mais importante que isso é essa pessoa tomar coragem, né? Ela dizer, não, eu vou buscar ser feliz, a vida é uma só. Eu acho que é importante a gente dizer desde o início que a Cândida colocou, vamos meter a colher, vamos ajudar outras mulheres. Vai lá e diz assim, amiga, tu tem um relacionamento abusivo. Eu já tive, pessoalmente, assim, até em função do meu trabalho, né?
amigas que ficaram de mal comigo. Aí eu falei, além de ser uma questão profissional minha, eu não me sentiria uma pessoa correta se eu estivesse observando aquela situação e não me mexesse, né? Já falei assim, olha, busca uma ajuda, olha, tu tá precisando, né? E eu até me atrevo a dizer que todas nós mulheres já passamos por uma situação, eu já tive uma situação abusiva, já passei por uma situação abusiva, consegui romper, graças a Deus, com o apoio da família, que pegou e disse, olha, Eliada, não tá certo pra ti, né? Então eu acho que mais importante que isso é a gente tomar coragem de conseguir enxergar e quando não tá conseguindo sozinha fazer isso, buscar ajuda profissional, pessoas capacitadas que estão lá. Muitas vezes a amiga é importante, mas ela não vai falar o que tu quer ouvir, né? Muitas vezes um profissional, principalmente a Paulinha ali, para dizer, né? Ela vai lá e vai dizer muitas vezes o que a pessoa não quer ouvir. Olha, ele não te ama, ele te bate. Só o simples fato de levantar a mão, de gritar e de xingar e de humilhar, já não é uma questão... já deixa de ser amor, porque o amor ele não machuca, o amor ele não bate, né? O amor ele é de todas as formas. Então é isso que é importante dizer. É importante entrando nessa questão de todas as formas, que a Lei Maria da Penha, ela abrange também relacionamentos entre duas mulheres, né? Eu acho que é muito importante também tocar nesse assunto que não é só casais homossexuais, porque ela veio aí para abranger a questão de gênero. Então toda aquela mulher que se considera mulher, na sua concepção de gênero, ela vai estar sendo abrangida e amparada pela Lei Maria da Penha. E às vezes é ainda mais difícil, né? Porque ela já sofre preconceito, né? Pela sua orientação, ele sofre por a sua orientação. Então, sofrer violência nessas condições é ainda mais difícil, né? Porque a culpa parece que duplica, né, nessas questões aí. E outra coisa, assim, que a gente sempre diz, sempre pedindo que os homens façam parte nessa rede e as mulheres que não tomem a parte contrária, né, Cândida? Porque a gente vê muitas mulheres que culpam as outras e acham que não, que aquilo ali é certo, é assim, justamente pela questão da cultura. Falando nessa questão, surge a questão de um trio amoroso, 2 mulheres e um homem. Uma bate na outra, ninguém bate nele. Né? Não queremos que bata, tá? Não precisa bater ninguém. Mas a outra que apanha. Mas de quem é esse companheiro? Era de uma delas, né? Uhum. Então, a traição foi com relação à companheira, não é? Sim. Isso é uma questão de cultura e a gente tem falado muito nisso. Bom, como a gente já está querendo encaminhar para o final, eu preciso complementar aqui, falando que estão cumprimentando a TV Liberdade pelo espaço, tá? Estão dando os parabéns por esse espaço. Eu quero também mandar um abraço, eu já falei da Giana aqui, da Lígia Maria Moraes Oliveira, da Luma Costa, tá? Falando que é um trabalho incansável nosso. Sigam firmes, seguiremos, principalmente com o apoio de vocês. O apoio de vocês todos é importante, né? Tragam gente para apoiar, tragam seus homens, seus filhos, tios, maridos, namorados, enfim, tragam seus amigos. Cândida, a Uda tá mandando um beijão aqui também. A Vanessa Saavedra também mandando beijão aqui para nós. Um beijo para ti, Vanessa. Que bom, tá? Que tu tá aí conosco. A Maria Esther Alves também, né? Dizendo que são maravilhosas as informações. Obrigada. A Patrícia Dias também, trabalho maravilhoso. Obrigada, Patrícia. O Everton do Rosado tá aqui também mandando abraço. A Anne, que hoje tá de aniversário. Parabéns, Anne, pelo aniversário. E tá curtindo a nossa live aí. Obrigada, viu? A Tânia Pérez. A Tânia é uma querida nossa, uma artista, uma pessoa sensibilíssima, que a gente ama muito. A vereadora Sônia Leite está nos dando parabéns aqui, elogiando o trabalho. Obrigada, vereadora Sônia. Muito importante a sua assistência, né? O Glaucir Cedrez também está mandando os parabéns para nós, juntos com a comunidade. Tá? Acredito que esse impasse para muitas mulheres, né, a coragem de se libertar e a parte financeira é fundamental. A Maria Esther está mandando para a doutora Eliada, né, um show de juventude aqui, sabedoria e amor pela causa das mulheres. A Laura Silva também. Tá? A vereadora Sônia Leite voltou dizendo assim, ó, o prefeito Divaldo tem um olhar sensível por todas as causas de inclusão. Verdade. Por isso estamos aqui, por isso ocupamos espaços como hoje ocupamos, graças a essa sensibilidade e a esse olhar dele, né? A Maria do Horto está dizendo que os nossos alunos convivem com esses tristes fatos e levam para sempre essas experiências. Pois é, por isso que a gente tem que desmistificar.
Por isso a gente precisa realizar essas conversas, essas rodas de conversa, para ajudá-los a procurar ajuda também quando necessário, tá? Bom, a Cleonice também está aqui conosco, o Vlad, o Marcelo Amaral, o Vladimir Dourado, né? Muita gente para a gente mandar abraço, muita gente para mandar beijo, a gente fica feliz, né? Porque a ideia é justamente essa, é da gente ter um espaço onde a gente possa falar dessa política pública de forma desmistificada. O que a gente precisa? A gente precisa que sejam tomadas decisões, a gente precisa que aqueles encaminhamentos, que quando aquela pessoa chega diante de nós e a gente percebe que ela precisa desse ou daquele atendimento, que essa rede funcione. É disso que a gente precisa. E para que essa rede funcione, a gente precisa de gestores com boa vontade. A gente precisa de pessoas que ocupam funções, que ocupem espaços de decisão, que elas tenham boa vontade para essa política pública. Então, por isso a gente trabalha muito com a questão de combater a cultura machista. Porque como nós, embora sejamos quase 53% da população, ocupamos menos de 20% dos cargos públicos. Nós não temos, de verdade, muita caneta na mão para decidir. Poucos espaços. Nós já crescemos, já avançamos, mas temos muito ainda para avançar. Precisamos de ocupar outros espaços. E para isso existem mulheres valorosas, com experiências, com conhecimentos importantes para essa política pública de enfrentamento à violência. E para dar continuidade a esse trabalho, né, que já está sendo feito, palavra-chave que eu já usei aqui, que é efetividade, né? A Magna Alves está mandando beijo, parabéns. A Neca Gonçalves e o Delois também. Obrigada, Delois Pinheiro Simões. A Tânia Pérez, querida, sempre sabe que pode contar com a gente e a gente conta contigo, tá? Gente, para finalizar, a gente precisa tocar em algumas coisas, né? A gente fala, a Eliada falou, a Paulinha também falou algumas coisas assim, que todos nós passamos, mulheres, nós passamos por situações de algum tipo de violência, né? Quando eu assumi a coordenadoria, eu confesso para vocês que teve um momento assim, teve momentos, chorar, eu não sou muito chorona, mas dava vontade de chorar e às vezes eu não sabia se era de decepção, tristeza ou raiva. Mas eu também tive, porque eu ouvi muitas vezes, né? Porque ela é velha para a função, tinha que ser jovem. Ela não é feminista, né? Tinha que ser uma feminista para coordenar esse trabalho. Aí eu digo para vocês, realmente, eu, Cândida Navarro, nunca me considerei uma feminista. Talvez como as mulheres que não se veem em situação de violência, eu não me via como uma feminista. Mas hoje eu não vejo, eu não consigo me acreditar sem que eu seja. Por quê? Porque aí eu olho hoje com esse olhar que eu aprendi com essas mulheres que eu trabalho, que eu venho crescendo, né? Que meus ouvidos ouviram tantas coisas importantes e reais, e com todas essas assistidas que fizeram parte desse trabalho que a gente vem realizando desde 2017, eu comecei a olhar para mim e vi que desde meus 13 anos eu trabalho. Que eu sou uma mulher, sempre fui uma mulher independente. Eu estudei, eu me formei, eu trabalhei, sempre fiz do jeito que eu quis, como eu quis, no tempo que eu quis. Isso significa o quê? Que o meu marido não tem importância na minha vida? Não! Ele tem a importância máxima na minha vida. Ele me deu tudo de bom que ele poderia ter me dado. E eu colhi dessa nossa relação o melhor que eu poderia ter colhido. Mas eu não deixei de ser eu. Eu e ele. Nós não somos um. Nós somos um casal. Mas ele é uma pessoa, eu sou outra. Eu tenho uma caminhada que ele, em determinados momentos, acompanha, porque concorda, porque apoia, enfim. Assim como eu também acompanho ele em determinados momentos da vida. Mas essa caminhada é uma caminhada individual, é minha. É minha. E é isso que eu quero dizer para todas as mulheres, né? Quero dizer para alguma especial que esteja hoje nos ouvindo, nos assistindo, que leia todos, assista as nossas lives, que enfim, que compartilhe o nosso trabalho, que nunca deixa que ninguém te diminua. Não permita que ninguém te diga o que tu deve fazer.
não por despeito, não por qualquer sentimento mesquinho ou orgulho. Não, é porque tu és única, tu és um ser especial, diferente. Teus pensamentos, teus sentimentos e as tuas experiências e as tuas vivências são únicas. Somente cada uma de nós pode saber exatamente o que se passa dentro de nós. E como certas coisas, certas situações, certos sentimentos vindo de fora podem ou não nos afetar. Pode mudar ou não o rumo das nossas vidas. Mas, de qualquer maneira, nunca, em nenhum momento, se permita ser o que não quer ser. Se permita fazer o que não deseja fazer. Se há alguma coisa que lhe fere, que lhe magoa, que lhe constranja, procura ajuda. Não fica sozinha. Procura ajuda. Procura alguém que possa de verdade te ajudar. Porque é possível a gente evoluir, é possível a gente ser feliz, é possível. Não é tendo tudo que se deseja na vida, mas é tendo dignidade. É podendo se olhar como uma pessoa inteira e não alguém que completa o outro, ou que precisa do outro para se completar. Nós não somos metade, nós somos mulheres inteiras. E para acompanhar uma mulher inteira, somente uma outra pessoa, seja homem ou outra mulher inteira também. Então sejamos nós e procuramos ajuda. A Coordenadoria Municipal da Mulher, da Diversidade e do Idoso está lá, esperando se você precisa. A gente torce para que em determinado dia nenhuma mulher precise, mas se precisar, estamos lá. Se não soubermos tudo, vamos procurar quem sabe mais que nós. Temos essa humildade. E não há discurso. Há realidade. Há fatos. Muito obrigada a todos. Obrigada, Paulinha, por deixar os 2 lindos filhos, o maridão em casa, né? Que eu sei que ela precisa. A Anaí e o Atos precisam dela todo o tempo, né? Porque são pequenininhos ainda. Muito obrigada pela disponibilidade, né? A Paulinha vai voltar para nós. A gente está só contando os dias e as horas, né, Paulinha? A Eliada, obrigada, Eliada. A Eliada trabalha 24 horas, ela faz plantão, ela faz tudo, ela corre para todo lado e é com competência. E eu agradeço por estar aqui também, a importância desse trabalho. Não, eu tenho que agradecer pela oportunidade, por ter acreditado em mim desde o início. Eu aprendo diariamente nesse trabalho. Grande parte do meu conhecimento foi adquirido junto contigo na construção desse trabalho e é para sempre, né? É uma coisa que nos marca para o resto da vida, é essa luta, esse engajamento pelas mulheres. E parece que já nasceu de nós, né? O que nós comentamos no dia a dia. Então, assim, gratidão, obrigada pela oportunidade. E um beijo para minha família, um beijo para meu namorado, para as amigas. Maria do Horto muito contribuiu, muito obrigada. Vanessa, um beijo, Grazi, um beijo, Tainá, um beijo para minha irmã que está me assistindo, a Elifelete, meus pais, minhas tias. Muito obrigada. Cândida, e uma das coisas que me deixa muito feliz saber que tu sempre nos deu liberdade para atuar, né? E fazer o que a gente faz de coração, porque é preciso uma boa vontade enorme, né? Porque com boa vontade se consegue tudo. Também te agradeço muito pela oportunidade, pelo convite, pelo tempo que eu estive na coordenadoria, né? E quero mandar um abraço imenso para todo mundo que está assistindo, em especial meu esposo, meus filhos que estão em casa, minha equipe lá da Soma também. E dizer, assim, deixar um recado muito importante que às vezes a gente é mais afetado por aqueles que a gente mais ama. Então a gente tem que aprender muitas vezes a colocar um filtro no nosso coração e saber o que a gente pode deixar passar ou não. Existem muitas pessoas importantes na nossa vida, mas a pessoa mais importante da nossa vida somos nós. A Cândida falou algo muito importante de ser completo. Então a gente tem que entender que um relacionamento é para os dois crescerem juntos, para estarem ali lado a lado, segurando a mão do outro se precisar. A gente não precisa de migalhas. Ninguém precisa de migalhas. Então se você precisar, saiba que aqui tem uma equipe completa esperando por você. Não deixe as coisas piorar. Não deixe as coisas piorarem. Você tem onde recorrer. Denuncie. Né? Denuncie. Então, assim, ó, para encerrar, então, um beijão para Beth Rosa de Andrade. Então, assim, dizendo tanta coisa bonita para nós. Parabéns, Cândido é show. Ai, maravilha. A gente fica muito feliz. Fica feliz porque a gente precisa. Aliás, o que nos alimenta para o nosso cotidiano, que às vezes é tão pesado, é tão triste. Triste por quê? Porque a gente gostaria
de poder, né, de poder fazer às vezes muito mais. Mas o que tem se feito, a gente tem um feedback tão positivo, né, que essas palavras todas aqui aquecem o coração nessa noite fria, aquecem, né? Devolvo para vocês com o desejo que as nossas vidas sejam sempre de paz, de alegria, e que a paz e a alegria que a gente sinta, que a gente possa dividir com quem tiver à nossa volta, ou que chegar ao nosso conhecimento que não tenha, né? Gostaria também de agradecer a Nádia, tá mandando, Paulinha, a Nádia Vaz tá mandando um beijinho, dizendo que tá matando a saudade de ti, aproveitando, né? E tá mandando também pra queridona Eliada também um beijo, tá? Beijão. A Dulce tá mandando um beijo e parabéns pra toda a equipe também, né? E assim, ó, a gente o pessoal tá dizendo aqui não, mas a gente vai encerrar para ficar o gostinho de quero mais. E para dizer para vocês que quinta-feira que vem nós vamos estar de volta. Eu vou estar de volta com outras 2 convidadas, tá? E vamos falar sobre outros assuntos importantes também, né? E espero vocês todos, convidem, né? Convidem os amigos, as amigas, convide todo mundo. Sentem e dizer, só assim, ó, de verdade para concluir agora. Homens, não tenham medo de serem humanos. Não tenham medo. Falem de seus sentimentos, medos, inseguranças. Falem entre si. Não precisa vir falar para nós. Porque nós tratamos das mulheres. Mas a gente precisa que vocês entendam, né, que aquilo que foi ensinado, engole o choro, não chora. Homem que chora é maricas. Não é, gente. Não é verdade. Isso foi um grande engano. Não falar de sentimento e não chorar não significa nada mais do que deixar de ser humano. Então, quando estiverem juntos, além da cervejada, do churrasco, da mulherada que vão falar, falem de sentimento. Falem do quanto se sente medo de alguma coisa, o quanto se sentem inseguros com relação a alguma coisa, para aquelas pessoas, para aqueles homens que também pensem como vocês, para aqueles que possam lhes ouvir. Porque essa é a verdade. A cultura machista, ela cresceu e cresce e a gente parece que não vai vencer nunca, porque a gente continua dizendo para os meninos, num equívoco triste, que o homem não chora, o homem não sente medo. Por que não? Não sente frio também? Sente. Então sente tudo isso aí. A gente precisa acolher todos com sentimento, com solidariedade, com fraternidade. Muito obrigada. Uma boa noite.